Fala galera, voltamos para mais uma videoaula sobre os teóricos absolutistas, parte 2. Na primeira videoaula nós falamos sobre a questão dos teóricos, o que eles defendiam. Defendiam o absolutismo, um rei com poderes totais. E nós falamos sobre Nicolau Maquiavel e sobre Jacques Bossuet. Ficou faltando então Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, ele era um inglês, ele nasceu em 1588 e morreu em 1679, e ele era preceptor de pessoas da nobreza. Como eu falei no vídeo anterior, eu vou explicar novamente, preceptor é aquele que fica com a responsabilidade da instrução de uma outra pessoa. Principalmente nas famílias ricas e de nobres, eles não frequentavam escolas convencionais. E sim, eles tinham o quê? Preceptores, que iam ensinar a eles sobre as artes, sobre as ciências, sobre línguas e outras coisas. E aí, Thomas Hobbes, ele era um fervoroso defensor do absolutismo. O livro dele se chamou O Leviatã, que foi escrito em 1651. O Leviatã é um nome meio estranho para vocês. Ele é um monstro do Antigo Testamento, certo? Uma figura monstruosa. E aí nós vamos entender, com o passar da explicação, o motivo desse Leviatã, certo? Nesse livro, gente, Thomas Hobbes ele vai fazer uma diferenciação entre o estado de natureza e o estado de sociedade. Como que acontece? Para Hobbes, o ser humano, em seu estado de natureza, o ser humano, quando ele nasce, ele não é uma pessoa boa, ele não é solidário, muito antes pelo contrário. A essência do ser humano, para Hobbes, é a maldade, a crueldade, certo? Então, o ser humano, se ele não for moldado, ele se torna um ser egoísta, cruel. Segundo isso, a frase mais famosa de Thomas Hobbes é: o homem é o lobo do homem. O que significa isso? Que seu estado bruto, o ser humano estará sempre em guerra com o outro. Ele não é egoísta, ele não é cruel, então ele tem toda a liberdade. É como se fosse, gente, mais ou menos a lei da selva. A lei da selva onde o mais forte domina e controla o mais fraco, certo? Aí vamos imaginar uma coisa. O ser humano é um ser que vive em sociedade. Nós não somos seres isolados. Agora, vocês imaginam se todo mundo fizesse o que quisesse, a hora que quisesse, do jeito que quisesse. Você acha que o mundo ia ser bom? Muita até gente pode pensar assim, nossa, eu ia poder fazer o que eu quisesse. Mas você tem que lembrar que o outro poderia também fazer isso. Então, gente, uma sociedade onde todo mundo faz o que quer, a hora que quer, do jeito que quer, ela não é uma sociedade boa, muito antes, pelo contrário. Ela se torna o quê? Ela se torna um caos, certo? Então, segundo Hobbes, é necessário que o ser humano controle os seus instintos, porque nós também somos animais, mas para a gente tentar viver em estado de sociedade, nós devemos tirar a nossa liberdade para uma outra pessoa. Como se fosse o quê? Nós estamos dando a nossa liberdade, o nosso poder para outra pessoa mandar na gente. Aí você fala, mas eu não vou poder fazer o que eu quero a hora que eu quero. Não, mas também vai evitar que o outro
faça o que queira, a hora que queira com você. É como se fosse uma questão de manutenção da vida. Para isso, o Hobbes, ele fala que nós vivemos num contrato social. A gente não assina nenhum documento quando a gente nasce, mas quando a gente nasce, as regras já estão estabelecidas. Se você for parar para pensar, qual é a palavra que vocês mais escutam durante a vida inteira de vocês? Eu sei qual que é, quer ver? Essa aqui, ó. Não. Não pode. Então nós somos moldados, controlados, no intuito de viver em sociedade. É como se tivesse alguém protegendo a gente de uma outra pessoa. E quem seria essa pessoa? Seria o rei. Então o rei é essa figura poderosa, Leviatã, que controla, que domina todos os outros seres, protegendo a gente da gente mesmo, certo? E aí você vai me questionar, você vai falar assim, mas peraí, mas tem gente que não vai seguir as regras, porque uma coisa, quando a gente é novo, a gente tem regras, quando a gente se torna adulto, essas regras se tornam leis. Mas aí você vai me questionar, e as pessoas que não seguem as regras, que não seguem as leis? Elas vão sofrer o quê? Punições. Vamos parar para pensar. Quando você faz algo errado, em casa, na escola ou em outros lugares, você recebe uma punição por isso. Mas em casa e na escola, ainda tem aquela questão de quê? Do ensinamento. As pessoas vão te dar um castigo, mas também vão te ensinar, vão te explicar. Quando você ficar adulto, não. Então, você tem que seguir a regra. Você pode até questionar a lei, mas tem que seguir a lei. Então, para aqueles que não vão seguir essas leis, é como se fosse o seguinte, nós estamos vivendo em sociedade. Se você não segue as regras, se você não segue as leis, você não pode viver com a gente. Então, nós vamos tirar você do convívio social. E aí, o Estado, o rei, ele tem o poder de tirar as duas principais, não qualidades, mas as duas coisas mais importantes da vida do ser humano, que são o quê? A liberdade e a vida. Vamos parar para pensar, na sociedade, até hoje, moderna, quais são as punições em relação àqueles que não seguem as leis? Eles são tirados do convívio. Por isso que nós temos o quê? Prisões, aonde eu tiro a liberdade. Mas se esse crime for muito grande, ou for um crime que a gente não aceita de qualquer jeito, nós não vamos tirar apenas você do convívio social. Nós vamos tirar você do mundo. Vamos acabar com a sua vida. Por isso que alguns países ainda resistem, não é o caso do Brasil, que o Brasil não tem, mas vários países possuem o quê? A pena de morte e tira a vida do cidadão. Ok? Então, é para vocês entenderem que cada teórico vai ter uma explicação para defender o quê? O absolutismo. Ok? Gente, até a próxima. Tomara que vocês tenham gostado. Fui!